A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. A palavra de Deus diz aqui em Mateus capítulo 6, versículo 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Aqui, o Senhor Jesus Cristo, o nosso bom mestre, está nos ensinando princípios poderosos para nós termos uma vida abundante. Tem um ditado em castelhano que diz que a vida depende com o cristal com que se olha ela. Ou seja, se você tem um óculo escuro, você verá tudo escuro. Se você tiver um óculo claro, tudo será claro. É esse princípio que Jesus está semeando nesta passagem bíblica para posteriormente desenvolver algumas coisas muito importantes que são hábitos, costumes que nós temos que ter para que nós possamos ter a nossa vida cheia de bênçãos, cheia de alegria, cheia de luz, como ele expressa aqui. Os nossos olhos têm que ser bons. Como é que nós olhamos, como é que nós percebemos as coisas? Porque aquilo que nós olhamos é aquilo que a nossa mente processa. E aquilo que a nossa mente processa é aquilo que nós vamos a falar. E aquilo que nós vamos a falar é o que vai nos alimentar na vida. Porque Provérbios diz lá que a morte e a vida está no poder da língua, ou seja, aquilo que nós falamos traz morte ou traz vida. E depois, um versículo antes fala de que o homem vai se alimentar daquilo que ele fala. Portanto, o que a gente fala é muito importante para a vida. E o que a gente fala depende do que a gente pensa. E o que a gente pensa depende do que a gente percebe. Por isso, no contexto deste versículo, o Senhor Jesus Cristo está ensinando sobre a ansiedade, a preocupação pela vida, pelas coisas, os transtornos, vamos dizer, psicológicos, mentais, que traem preocupação, ansiedade, são uma questão de como nós olhamos as coisas. E nesse contexto, Jesus fala: olhai as aves dos céus, olhai os lírios dos campos. Esse hábito de olhar com bons olhos as coisas. Os cientistas que estudam o homem falam que o olhar é muito importante. Por exemplo, se nós costumamos a olhar o horizonte, a distância, isso melhora a forma da visão da pessoa humana. Também ultimamente tem se visto de que aquele que se costuma a olhar a natureza, olhar os pássaros, olhar as flores, são pessoas que têm uma saúde mental muito melhor. Então, quando Jesus fala, olhai as aves dos céus, olhai os lírios do campo, está nos falando para nós concentrarmos e nos percebermos de uma maneira diferente as coisas. Eles, dizem, não trabalham, eles não se esforçam, eles não colhem, eles não semeiam, eles não ceifam, eles não fazem nada disso, mas dizem, o vosso Pai Celestial alimenta eles cada dia. Como é que tu estás olhando a vida? Como é que tu estás olhando o teu próximo, o teu irmão, o teu pastor, o teu líder? Porque a forma que tu olha a ele é que tu vai processar isso na tua mente e tu vai falar. E dependendo de como tu olhas as coisas, tu vai começar a falar maldição ou bênção. Portanto, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aprendamos que aquilo que nós vemos e a forma principalmente que nós olhamos é determinante para aquilo que nós pensamos. E aquilo que nós pensamos é determinante para o que nós falamos. E aquilo que nós falamos é determinante para a vida que nós vamos ter. Então, se tua vida está cheia de problema, está cheia de fracasso, está cheia de frustração, está cheia de necessidade, cuida, vigia pelo que tu fala. Mas antes que isso, vigia o que tu pensa e vigia a forma que tu olhas. Porque a forma que tu olhas, repito, determinará a forma que tu pensa. E a forma que tu pensa determinará a forma que tu fala.
E o que tu fala vai glorificar a Deus ou não vai glorificar a Deus. Vai abençoar a Deus ou não vai abençoar a Deus. Vai bendizer o nome de Deus ou não. E dependendo de bendizer a Deus, é que vem a prosperidade, é que vem a bênção. Porque aquilo que falamos vai determinar o que nós comemos.